Olá, sou o pastor Júnior Ferreira, da Igreja Presbiteriana de Itapaci. A leitura bíblica de hoje encontra-se no primeiro livro de Crônicas, capítulos 27, 28 e 29. Para o melhor aproveitamento, sugiro que você leia a passagem bíblica antes de ouvir o áudio. Meu desejo e oração é que sejamos edificados pela Bíblia. O capítulo 27 descreve, na primeira parte, versos 1 ao 15, os turnos de serviço para cada mês. A segunda parte, versos 16 ao 24, descreve o nome dos homens que eram chefes de cada tribo de Israel. A terceira parte, versos 25 ao 31, descreve o nome dos homens que eram responsáveis por administrar as propriedades do rei Davi. O capítulo encerra, versos 32 ao 34, descrevendo o nome dos homens que eram conselheiros do rei Davi. O capítulo 28 descreve na primeira parte, versos 1 ao 10, o rei Davi convocando todo Israel para a cerimônia de constituição de Salomão como seu sucessor no reino de Israel. O capítulo encerra, versos 11 ao 21, descrevendo o rei Davi entregando a planta do templo que seria construído e dando ao seu filho alguns conselhos no modo como deveria proceder como rei de Israel. O capítulo 29 descreve na primeira parte, versos 1 ao 9, as ofertas do rei Davi e de seus príncipes para a construção do templo. A segunda parte, versos 10 ao 22, descreve o rei Davi orando ao Senhor diante de Israel. A terceira parte, versos 22 ao 25, descreve Salomão sendo proclamado rei de Israel. O capítulo encerra, versos 26 ao 30, descrevendo a morte do rei Davi. A leitura de hoje nos fala sobre a oração. Certo homem chamado John afirmou que devemos compreender a oração como respirar. Assim como o ser humano não pode viver sem respirar, o cristão não pode viver sem oração. O rei Davi é descrito como um homem de oração. Seja por meio de orações curtas ou longas, Davi sempre se coloca diante do Senhor para o suprimento de suas necessidades e para louvar a Deus. Diante disso, a palavra de Deus nos exorta a algumas aplicações. Primeira, ore pelo menos 5 minutos por dia. É claro que não é propriamente o quanto oramos, e sim se oramos. No entanto, ter o compromisso de orar certo período diário nos ajuda a cumprir com esse compromisso e privilégio do cristão. Segunda, ore de forma sincera ao Senhor. Falar com Deus é um momento ímpar na vida do cristão. No entanto, não será por usar palavras difíceis ou se apresentar como alguém que não é que irá fazer a oração ser ouvida ou considerada mais sagrada. Deus é o nosso Pai e nossas orações devem refletir esse relacionamento íntimo, seguro e consolador. Terceira, arrependa e confesse o seu pecado de negligência espiritual em nome de Jesus Cristo. Assim como a oração é um privilégio, é também um mandamento. Portanto, deixar de orar é pecar contra o Senhor. Somente um cristão verdadeiro compreende a sua necessidade de orar, assim como do ar para viver.